Bem-vindo ao Money Talks, meu nome é Luiz Fernando e vamos hoje fazer a análise de resultado de uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira, na minha opinião a top 1 do setor de energia. Vamos fazer uma análise de resultado da ENGIE. Esse vídeo vai ter muito conteúdo, então assiste aí que você não vai se decepcionar. Mas como sempre, já vou pedindo aqui para você deixar o seu like já na confiança, se inscreve, compartilha esse vídeo aí, ajuda a gente a crescer. Quando você dá um like aqui ou se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é bom, que é um conteúdo relevante e leva ele para mais pessoas. Então ajuda a gente aí. E bem, vamos falar da ENGIE, sem muita enrolação aqui. Vamos direto para os resultados da maior geradora de energia privada do mundo, beleza? Como sempre, eu começo aqui pelos destaques, principais pontos que foram apresentados. Lembrando que essas informações são tiradas do site de relação com o investidor da empresa. Mas aqui a gente já vai dar tudo mastigadinho para você. Eu destaco aqui como pontos positivos uma maior geração de fonte eólica e o preço médio de venda de energia que subiu 6,7%. Tiveram alguns reajustes tarifários aqui nesse primeiro trimestre de 2021. E como ponto negativo, a gente vai ver que esse resultado foi muito impactado pela alta do IGPM e do IPCA, que deu uma comida grande aí nos resultados da empresa. E também houve uma redução na quantidade de energia vendida. Esses foram alguns pontos negativos da empresa nesse período. Indo agora um pouco mais para o lado financeiro, a gente vê um crescimento de 30,5% no EBITDA, no resultado operacional, e 3,3% no lucro líquido. E aqui interessante a gente ver o como esses indicadores vêm crescendo ao longo dos anos. De 2018 para cá, a gente teve uma média de 22% ao ano de crescimento de EBITDA e de 10% ao ano em lucro líquido. Então, muito interessante. Aqui alguns pontos interessantes também desse trimestre. Eles retomaram o processo de venda da usina termoelétrica porque estão adotando uma estratégia de descarbonização da ENGIE no mundo. Esse é outro ponto que você também pode se atentar quando for investir em empresas. Você pode estar, sim, escolhendo empresas que estejam em linha com práticas sustentáveis aí para o mundo. E esse é o caso da ENGIE. Ela é reconhecida como a melhor empresa da América Latina na categoria meio ambiente. Então, assim, é outro ponto positivo aí da empresa que sai um pouco da margem financeira. E também outro ponto interessante que já é característico da ENGIE está relacionado aos dividendos. Eles aprovaram em 28 de abril uma distribuição de dividendos no valor de 609 milhões, que vai dar em mais ou menos 75 centavos por ação. Essa distribuição de dividendos ainda não tem data definida, mas a ENGIE sempre sendo considerada uma ótima pagadora de dividendos aqui da B3. Vamos dar continuidade aqui para os resultados apresentados, falando um pouco da estratégia de comercialização de energia. Primeiro, a gente vê aí a previsão da distribuição do balanço de energia relacionado ao mercado regulado e ao mercado livre. De maneira bem superficial, o mercado regulado é aquele que tem uma maior interferência ali do Estado em definição de preços. O mercado livre é onde existe uma negociação maior entre as partes. E como a gente vê aqui, cerca de 54% dessa energia da ENGIE hoje está para o mercado livre e é normal aí que hoje a projeção deles esteja aumentando o número de energia disponível, porque à medida que os novos contratos serão negociados, essa energia disponível vai sendo vendida, repassada para os interessados. Outro ponto interessante aqui é a distribuição do volume de vendas para clientes livres no que diz respeito ao setor. E como a gente pode ver aqui, os setores que mais consomem energia da ENGIE são as siderúrgicas, o setor de alimentos e o setor de borracha/plástico. Mas é também muito interessante perceber que é bem diversificado aí a base de clientes da ENGIE. Então esse é um ponto muito positivo da empresa. É interessante também a gente ver que esses dados históricos de número de consumidores livres vem crescendo com o decorrer dos anos e também o volume contratado vem crescendo levemente aí da empresa. Vamos aqui para os projetos de expansão da ENGIE. Esse é outro ponto positivo da empresa. Como a gente vê, estão expandindo muito, principalmente aqui eu dou um destaque para o setor de transmissão, começando aqui pelo conjunto eólico Campo Largo. Chegou a um progresso aí da obra de aproximadamente 86% no final desse trimestre, mas a exploração comercial desse projeto já teve início. Como é mostrado aqui, 3 dos 11 parques eólicos já tiveram essa operação comercial iniciada e outros 2 começaram a operação de teste, sendo que
a expectativa é que esteja funcionando plenamente até o terceiro trimestre de 2021. Então esse aí é um projeto que já deve estar compondo o portfólio da Engie já nesse ano, já gerando energia e já compondo a participação de lucros aí da empresa. Também outro projeto eólico, esse em implantação, o conjunto eólico Santo Agostinho, localizado lá no Rio Grande do Norte. Esse teve o início da construção agora em 2021 e espera-se o início da operação até março de 2023. Também a linha de transmissão Gralha Azul, que foi um importante investimento da Engie realizado já há alguns anos, como a gente pode ver aqui, foi realizado um investimento de 1,7 bilhão e é um projeto gigantesco da Engie com a entrada em operação comercial mantida para setembro de 2021. Então tem expectativa muito grande dos investidores da Engie acerca do funcionamento desse sistema de transmissão. Mais um projeto desse setor de transmissão é a Novo Estado Transmissora de Energia, que está em construção. Já foi concluída 74% das fundações das torres. E também tem a entrada em operação prevista para dezembro de 2021. Um ponto interessante aqui é que estima-se um capex de 3 bilhões de reais nesse investimento. Finalizando essa parte aqui de expansão, ela apresenta alguns projetos em desenvolvimento. A gente pode ver alguns projetos relacionados à geração de energia solar e outros relacionados à energia eólica, que somados dão 1.476 megawatts. Então, potencial enorme. E também falando sobre esse setor de expansão, a Engie era muito conhecida por ser a maior geradora de energia privada do mundo e ela vem se mantendo nisso sim, porém investindo também, como a gente pôde ver, no setor de transmissão de energia, principalmente na linha Gralha Azul. Então é mais uma diversificação do portfólio da empresa, que na minha opinião, como acionista, é sensacional. E eu costumo falar que a análise de uma empresa, pensando no longo prazo, a análise de um resultado tem que ser dividida em duas partes. Primeiro, entender o que a empresa faz, a parte operacional da empresa, quais são suas fontes de receita, em que ela está investindo, entender o case da empresa como um todo. E em seguida ir para a parte financeira, para ver se aquele operacional da empresa está gerando retorno. Então é disso que a gente vai falar a partir de agora. Então eles destacam aqui uma sólida performance financeira. O ROI é um indicador muito forte da Engie, sempre ele na casa dos 33%, chegou agora a 34,8%, um ROI que atingindo 22,6% nesse trimestre. É destacado o EBITDA 74% maior e dando um overview aqui de 2016 a 2020, foram 19 bilhões de reais em investimento, a capacidade própria instalada cresceu 24%, essa parte da transmissão é interessantíssima, foram mais de 2.800 quilômetros em construção, o EBITDA cresceu 74%, lucro 66%, distribuíram, somando dividendos e juros sobre capital próprio, mais de 9 bilhões de reais. Então isso aqui é para a gente ter noção do tamanho da empresa e de quão ela vem performando bem nos últimos anos. E aí, abrindo um pouco mais esses resultados, começando pela receita operacional líquida, a gente vê um crescimento de 25% comparando o primeiro trimestre do ano passado com esse primeiro trimestre. Se compararmos aqui, o setor de geração e comercialização praticamente se manteve instável, a parte de trading também teve uma leve queda, mas mostrando que a estratégia da Engie vem sendo bem efetiva, perceba o crescimento da receita no setor de transmissão principalmente e também no de painéis solares. Isso mostra que os esforços da Engie em diversificar suas fontes de receita vêm sendo bem sucedidos. É interessante também ter ciência que uma das principais subsidiárias da Engie é a TAG, que é a transportadora associada de gás. E aqui é interessante para a gente ver como a receita operacional líquida de uma empresa é convertida em lucro líquido. Então a gente começa com a receita operacional e dela vão sendo subtraídos alguns valores. O custo de serviço, despesas gerais e administrativas, o resultado financeiro, que no caso da TAG nesse período foi negativo, e os impostos, a carga tributária. E aí quando você tira todos esses fatores, você chega finalmente no lucro líquido. Em linha com o que foi mostrado na receita, a gente vê uma evolução do EBITDA de 31%, novamente um destaque para a evolução do setor de transmissão. Então a gente viu aí crescimento de receita de 25%, crescimento de EBITDA de 31%, e quando chegou no lucro líquido foi só 3,3%.
E é aqui que a gente precisa analisar e entender por que o lucro líquido não cresceu tanto. E nessa composição aqui da Engie fica mais do que clara. O EBITDA foi bem interessante, teve uma repactuação do risco hidrológico que entra nessa parte aqui de tributos. A depreciação também não afetou em muito o lucro líquido. O que pesou aí realmente para essa composição foi o resultado financeiro, que veio negativo da empresa, principalmente devido ao IGPM, que comeu boa parte da receita da empresa, mas ainda assim, com todos esses fatores, conseguiu aumentar levemente seu lucro líquido. Outro ponto interessante de se analisar na empresa é o endividamento, que principalmente no setor de energia, às vezes, costuma estar um pouco alto, já que elas estão sempre fazendo aquisições. No caso da Engie não é diferente. Ela vem expandindo muito, mas ainda assim consegue manter a sua dívida muito controlada. Comparando ali a dívida líquida por EBITDA, esse indicador está em 2,6, o que ainda é um nível bem aceitável, bem tranquilo. E outro ponto que mostra que essa dívida está muito bem controlada é o prazo médio da dívida, que é em 6,4 anos. Ou seja, essas dívidas não estão vencendo por agora, está bem distribuída, está bem controlada. E é um custo nominal de dívida de 8,7% ao ano, sendo que a maior parte está atrelada ao IPCA. Então, como a gente vê o cronograma de vencimento aí, a dívida está distribuída até lá em 2044, então tá bem tranquilo. Por fim, interessante a gente olhar também para a política de dividendos da empresa. Eles têm um payout mínimo de 50% do lucro líquido ajustado, onde no último ano esse dividend yield chegou a 5,7%. Então, de maneira geral, o que eu achei do resultado? Foi um resultado bom, sim. A Engie segue suas operações normalmente, segue expandindo, segue adicionando novos projetos a seu portfólio e principalmente uma expansão ligada ao setor de transmissão. E aí o EBITDA veio muito bom, o crescimento da receita também veio muito bom, e apesar do lucro líquido ter crescido apenas 3,3%, eu considero que foi um resultado muito bom, porque o fato dessa receita e resultado operacional alto não ter se convertido em um lucro líquido também alto foi relacionado ao IGPM, que é um índice que a Engie não tem como controlar, foge ali do operacional dela. Então segue sendo uma excelente empresa, na minha opinião, uma das melhores empresas da Bolsa, a melhor empresa do setor de energia. Aliás, temos um vídeo aqui, vou deixar o card, comentando sobre esse setor, quais são as melhores empresas, fazendo uma comparação de todas elas. Então eu invisto na Engie, hoje ela representa cerca de 6,87% da minha carteira de ações, ótima pagadora de dividendo. Recomendo que todo investidor que visa o longo prazo, que use o buy and hold, dê pelo menos uma analisada nela e considere adicionar a carteira. E pelo vídeo de hoje é isso. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Pelo menos 3 vídeos por semana. Essa semana a gente soltou 5 análises de resultado. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e te vejo no próximo vídeo.